Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós começamos mais uma série chamada Fortalezas Mentais. E hoje comigo para desenvolver esse material está o Nicolas, ele é diácono da nossa igreja, ele faz tudo, então ele fica na porta, ele faz limpeza, trabalha na zeladoria da igreja, já deu aula na escola infantil, ministério infantil, ele toca, então atua no ministério de louvor da nossa igreja, ele também serve como atalaia, também faz muita raiva, dá muito trabalho também, então ele é um pacote completo, entendeu? Seja bem-vindo, é uma honra e uma alegria ter você aqui. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Vamos iniciar o nosso material de hoje. E todo o nosso material está baseado em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e diante. Vamos lá? Eu, Paulo, pela mansidão e bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos entender sobre esses pontos que foram lidos aqui. E aí nós precisamos entender que existem algumas fortalezas em nossas mentes que elas não deveriam existir. E nós não deveríamos permitir que o diabo, ou mesmo nós, venhamos construir essas fortalezas. O primeiro versículo que foi lido diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou com vocês. O que Paulo está dizendo? Que o papel dele é pastorear, é ensinar, ser transparente com a igreja, levá-los ao conhecimento, ao entendimento, e não... Então Paulo ele é bem claro com relação a isso, e ele diz que ele é humilde diante da igreja quando está com eles, mas audaz quando está ausente. Aí eu vou pedir para que o Nicolas leia o significado da palavra audaz ou audácia. Audaz significa que tem audácia ou impulso para realizar atos difíceis ou perigosos, que requer ou envolve audácia, iniciativa. Então isso significa que alguns irmãos estavam entendendo de forma errada o comportamento de Paulo, a atitude de Paulo, a forma de agir de Paulo quando estava com eles, diante deles ali, juntamente com a igreja, servindo a eles de uma forma bem específica que era através do ensinamento. Então Paulo estava dizendo assim: olha, eu sou humilde, eu sou um cara tranquilo, quando eu estou com vocês, eu vou para ensinar, eu vou para pastorear vocês, eu vou para cuidar, e não como alguns aí estão dizendo. Diante de vocês eu me comporto de uma maneira, fora eu me comporto de outra, mas não que Paulo era uma pessoa diante deles e de uma outra forma quando estava ausente. Não, ele precisava de audácia, ele precisava ser audacioso naquilo que ele estava realizando, naquilo que ele estava fazendo. Ele estava levando o Evangelho de Cristo para todos os povos, enfrentando desafios, barreiras, necessidades. Ele precisava ser audacioso, firme naquilo que ele estava fazendo. Porém, essa igreja estava entendendo o papel de Paulo de forma contrária. E tanto é que no versículo 4 ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas.
E aí isso me faz lembrar a atitude de Pedro quando está lá no Getsemane, que pega uma espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Pedro estava lutando de uma forma humana quando o momento ali era espiritual. O céu estava aprovando. E Paulo vem nos ensinando que não é dessa forma. A nossa luta inicialmente não é contra as pessoas, ainda que nós sabemos que o diabo levanta pessoas. O diabo tem pessoas ao seu serviço, o diabo tem gente que deseja ser usado por ele ou infelizmente são usadas pelo diabo. Então, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas fortalezas são aonde? Na mente. Ela começa na mente. Quantas vezes uma pessoa cria uma ideia errada sobre alguém ou sobre algo quando eles não deveriam? Eles têm um entendimento errado e por não buscar conhecimento, por não buscar entender aquilo que está se falando, aquilo que está se fazendo, da forma que está se fazendo, ela cria uma ideia dentro da sua mente, determina que é aquilo e acabou, e gera uma série de situações, ou muitas vezes eles não falam nada, mas eles saem do ambiente. E aí eu estou falando do ambiente igreja. Ele cria uma ideia sobre o local, ele cria ideia sobre alguém ou sobre aquelas pessoas, e ao invés de se abrir e pedir para que o Espírito Santo ele ministre o seu coração, o que essa pessoa faz? Ou ela se afasta, desiste do seu chamado, do seu ministério, porque foram vencidas na sua mente. E o versículo 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós estamos nessa terra, vivendo nessa terra, tendo muitas situações, muitos problemas, muitos enfrentamentos. Porém, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo está no maligno. E quando uma pessoa, um cristão, um crente, um evangélico, seja lá o nome que ele possa querer se chamar e se dar, ele não entende sobre isso, ele começa a cair na falácia do diabo, ele começa a ter uma ideia errada segundo o sistema desse mundo, e quando não é, nós andamos na contramão do sistema desse mundo. Então nós devemos tomar muito cuidado com as fortalezas que o próprio diabo ou nós mesmos estamos construindo, fortalezas erradas, e que para entrar muitas vezes na mente dessas pessoas, nós precisamos usar algo que se chama ouvido. Nós temos ouvidos para ouvir, mas muitas vezes os nossos ouvidos não estão prontos para ouvir a verdade. Nós nos cercamos das mentiras de Satanás, construímos algo, e aí só essa pessoa se permitindo de verdade para que o Espírito Santo, para que o Senhor ministre o seu coração com relação a isso. Mas para que o Espírito Santo acesse o coração dessa pessoa, ele precisa fazer o caminho, ouvido. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos nós. Vamos entender o que diz o versículo 6 ao 11? A partir do versículo 6 diz assim: e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo, mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho do Evangelho. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los.
Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Olha que coisa interessante, havia uma bagunça na mente de algumas pessoas. Tinham criado algo com relação à atitude, à fala do apóstolo Paulo. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. Mais ou menos assim, nossa, ele é uma coisa através da escrita e outra pessoalmente. A gente precisa entender também que quem lia as cartas do apóstolo Paulo era uma outra pessoa. Então, lógico que ele tinha que ter uma ideia de como é que Paulo falaria e para transmitir algo ali para aquela igreja. E nós sabemos que a igreja de Corinto estava vivenciando um tempo complicado, difícil, divisão, separação em alguns aspectos, tinha dissensões, tinham pessoas ricas e pobres. Então, no momento da ceia, quem tinha mais ficava no seu grupinho de quem tem mais, quem tinha menos ou não tinha nada ficava nos seus grupinhos, e assim não havia unidade no corpo, e Paulo estava combatendo tudo isso. E Paulo ele deixa bem claro, eu estou aqui combatendo a desobediência de vocês. E para combater uma desobediência, eu preciso ser forte com relação a isso. Ninguém combate um espírito maligno, uma fortaleza que foi construída na sua mente de uma forma tranquila. Não. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência. Paulo tinha que ser firme, mas firme naquilo que estava prejudicando o andamento da igreja, o avanço da igreja, a propagação do evangelho através deles, outras vidas de serem salvas. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com relação àquilo que o diabo tem falado em nossos ouvidos, tem soprado enganos, mentiras, e isso nós vamos criando uma fortaleza e não permitindo que o Espírito Santo nos mostre a verdade, nos mostre a real situação. E quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas não estão dentro das igrejas, chateadas por situações que às vezes nem existem? Não estou falando que não existam situações no nosso meio, mas às vezes elas criaram um fantasma, criaram uma situação, entenderam de forma errada, construíram algo dentro da sua mente, construíram em volta algo do seu coração, e ninguém consegue mais acessar nem essa mente nem o coração. E por mais que se pregue, dizem que estão recebendo indireta do altar, e por aí vai. Então são pessoas que precisam entrar diante de Deus com arrependimento e pedir para que o Espírito Santo desconstrua todo o engano de Satanás, quebrando toda a fortaleza mental que a pessoa mesmo permitiu construir. Você acha, assim, que ao lermos o capítulo 10, o início do capítulo 10, me remete a algumas situações. Hoje em dia a gente está vivendo, principalmente a minha geração, a gente está vivendo um tempo em que a falta de pulso firme de alguns pais geraram pessoas fracas. Isso eu falo principalmente referente à minha geração. E aí você acha que, ao meu ver, se fazia necessário com que Paulo fosse pulso firme com as pessoas de Corinto, para que não houvesse essa, eu vou colocar entre aspas, desbandada de mente, para que esse tipo de fortalezas mentais não fossem construídas na mente dessas pessoas? Ficou clara a pergunta? Ficou claro. Eu vou responder essa pergunta na próxima aula, e eu tenho certeza que você vai assistir, até para saber qual é a resposta, e também sobre o novo material que virá. Eu te abençoo e te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.